Vamos lá, seguindo com Marcelo Auler. Marcelo, querido, vamos começar primeiro te saudando. Peraí, olha, acabei. Peraí, para tudo. Acabei de receber aqui Polícia Federal e PM do Estado do Rio prenderam 2 milicianos na zona oeste do Rio. Os presos eram responsáveis pela segurança do miliciano que recém assumiu o cargo de vice-líder da maior milícia atuante na zona oeste. Na manhã desta sexta-feira, 27/10, a Polícia Federal, em ação conjunta com a PM, efetuou a prisão flagrante de 2 homens responsáveis pela segurança do miliciano, que recentemente assumiu o posto de vice-líder do maior milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, atuante nos bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba. As prisões foram efetuadas em uma residência situada na comunidade de Antares, é uma grande favela, uma grande comunidade, em Santa Cruz, Zona Oeste, onde foram apreendidas uma pistola, um radiocomunicador que estavam com os presos. Uma segunda residência... Cadê? Pulou aqui. Uma segunda residência utilizada pelo vice-líder da milícia, situada na mesma região, foi alvo da ação deflagrada na manhã de hoje. No local também foram localizadas diversas apreensões, 101 munições de calibre 5,56, 6 carregadores de pistola, 4 carregadores de fuzil calibre 5,6. Espera aí, Vai, pode ler toda a informação aí pra gente. Não, eu vou ler, mas eu vou te passar antes algo para você mostrar para os leitores. Fotos. Isso, eu ia te pedir para você me mandar o link disso aí, se é que está no link. Não sei se tem link, tem. Tem, eu estou mandando para você. Conde. Manda. Mandou? Vou mandar. Mandei as fotos. Mandei o link da matéria que eles me mandaram. Você está mandando pelo Zap? Não chegou nada Zap, aqui ainda. Pelo Zap. Mandei. Ah, cara, desculpe. Mandei para o Conde errado. Mandei para o Conde errado. Conde. Mandei para Carlos Conde, que é lá de Santos. Não mandei para o Gustavo Conde, estou mandando agora. Está aqui, agora sim. Agora chegou a matéria. Espera aí que eu vou mandar as fotos. Bom, vamos ver isso aqui. Isso aqui é do Portal Gov? É do Portal Gov. A Polícia Federal acabou de me mandar. Perfeito. Não, isso aqui não tem um link, né? Não tem link, é a notícia. Eu vou pedir para você, olha só, tá Mas aqui. as fotos chegaram, vê aí. Vamos lá, espera aí. Vamos pegar essas fotos aqui. Eu vou compartilhar com vocês diretamente do Zap mesmo, para não perder tempo. Agora, o que significa exatamente essa operação e essa prisão, meu querido Auler? Não. Tem um link lá embaixo que eu não sei se leva a algum lugar. Não, é só um e-mail. A operação, olha aqui, é uma coisa... Deixa eu acabar de ler. Eu estava aqui. Uma segunda residência utilizada pelo vice-líder da milícia, situada na mesma região, lá em Antares, foi alvo da ação deflagrada na manhã de hoje. No local também foram realizadas diversas apreensões. 101 munições de calibre 5,56, 6 carregadores de pistola, 4 carregadores de fuzil calibre 5,56, 22 mil em espécie, 9 cordões dourados, 2 pulseiras douradas e um relógio de luxo, um par de algemas, 2 celulares, 2 cadernos de contabilidade. Caderno de contabilidade é uma boa. Precisa ver se não vai ter retaliação agora, se eles não vão incendiar o ônibus agora por isso, né? Pois é, tem que ficar atento agora. A ação, mas é que não mataram, prenderam. A diferença é essa. A ação de hoje se tratou de um trabalho conjunto
entre policiais federais lotados na Delegacia de Repressão à Droga do Rio de Janeiro, no Grupo de Investigação Sensíveis e Facções Criminosas da Polícia Federal, com os policiais militares da 8ª Delegacia da Polícia Judiciária Militar. Quando entra a Delegacia de Polícia Judiciária Militar, é porque há suspeita de envolvimento de policiais militares. Essa delegacia cuida das investigações de crimes cometidos por policiais militares. Tá? A participação dos presos na milícia em questão foi revelada após análise de materiais apreendidos e diligências realizadas no âmbito da Operação Dinastia, deflagrada por Polícia Federal e GAECO, que é do Ministério Público, em agosto do ano passado, com o objetivo de desarticular a organização criminosa da qual os presos são integrantes. A investigação, denominada Operação Dinastia, resultou na expedição de 23 mandatos de prisão temporária contra suspeitos de integrar a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da zona oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, extorsão e corrupção. Os presos foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal do Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e, posteriormente, serão encaminhados ao sistema prisional. Ótimo. Então, agora, depois de ler toda essa matéria para a gente, traduz para a gente. O que significa Vamos traduzir. Isso? Eu vou tentar te achar aqui algo que eu mandei no outro dia para a Daphne e que nós utilizamos no Bom Dia. Está aqui. Para você mostrar para os leitores aí, para os nossos telenautas. Para entender o Rio de Janeiro um pouco. Tá? Ok. Está aqui, vou baixar. Agora, eu posso dar um pitaco, né, nessa questão, que é o seguinte: isso talvez signifique que a articulação entre Polícia Federal, autoridades do Rio, começou a evoluir para algum lugar? Está evoluindo, mas há uma preocupação de você não... de como será feito isso, tá? Porque a tendência, como tem uma matéria do Metrópole que eu te mandei, há um certo... Você vê que eles não fizeram com a Polícia Civil. A Polícia Federal trabalhou com a Polícia Militar, que investiga a Polícia Militar. Por que isso? Porque o novo diretor da Polícia Civil... Eu fiz bobagem aqui. O novo diretor da Polícia Civil defende o tiro na cabecinha. E a Polícia Federal não quer sair dando tiro na cabecinha. Não quer matar bandido. Eles que tem mais imagem aqui que chegaram, tá? Estou te mandando. Eles querem prender. Porque, como eles dizem, quando você prende, você consegue ter informações, receber informações de quem foi preso. Logo, dar tiro, matar, eliminar, não é vantagem. Além de criar problema para a polícia. Não, aliás, todo o discurso que o Flávio Dino ostentou nesses últimos dias aí, dizer assim, nós vamos ter tempo, e o próprio Ricardo Capelli, temos de trabalhar com inteligência, né? Ô Auler, tá chegando coisa nova para você? Se não, vem para cá, meu filho. Chegou. Vem aqui. Chegou. Olha para mim aqui. Você fica olhando para o lado. Não, é que eu estou olhando para cima, para minha tela em cima, cara. Estou pegando coisa aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, eu mandei no outro dia sobre isso que você está falando, do Dino, do Flávio
do Flávio Dino ou do Capelli. Ricardo Capelli? No outro dia eu mandei para uma autoridade federal a seguinte pergunta, vou ler, estou lendo na tela de cima aqui. Não há risco das forças federais se envolverem com as forças estaduais e acabarem sendo responsabilizadas por possíveis mortes e atrocidades? Tenho para mim, eu falando, Quizinho, Tandara e Abelha, que são aqueles três que o governador nomeou como inimigos número 1 da Polícia do Rio, nós vamos atrás dele a qualquer custo, irão morrer em troca de tiros com policiais. Não vão ser presos. Não interessa. Você tá eu dizendo... falando para ele. Não interessa para determinadas polícias. Não interessa prender. Prefere fazer queima de arquivo, para eles não falarem nada. A resposta que eu recebi da autoridade federal: vamos cuidar bem das atribuições federais. Não disse nada. Disse tudo. Disse? A atribuição federal não é entrar na favela. Mas peraí. A atribuição federal é você fazer investigação como essa que fizeram hoje. Mas espera o seguinte. Se eles vão fazer um trabalho juntos e a Polícia Federal disse que não é da atribuição dela, quer dizer que ela está lavando as mãos também se a Polícia do Rio matar os milicianos. Não pode fazer nada. Ela não vai entrar em favela como Cláudio Castro queria que a Força Nacional entrasse. Nem como a Polícia Rodoviária Federal, na época do Bolsonaro, entrava na Nova Brasília. Entrou na Nova Brasília e saiu matando gente. Entende? Então, essa mão suja de sangue, por isso que houve um recuo das autoridades federais, desde que o procurador regional Defesa do Cidadão, o Júlio José Araújo, chamou a atenção do Ricardo Capelli. Olha aqui, ó. A Força Nacional vai fazer operação com a PM, vai usar câmera, vai filmar, ou vocês estão sem câmera? Não esqueça que o Supremo mandou usar. E aí eles recuaram. E aí a reclamação do Cláudio Castro. Eles queriam gente lá. Agora... arrancar a cabecinha. Arrancar a cabecinha. A Força Nacional vem com 300, 500. Não chega a 500 homens, mas 1.000 homens. O que é 1.000 homens perto da Polícia Militar do Rio? Que tem dezenas de milhares. Nada. Auler, eu estou sentindo... Ele queria envolver. O que eles têm que fazer? Aí sim, é o que o Flávio Dino disse que vai fazer. A Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal vão fiscalizar as rodovias. E isso a Polícia Rodoviária Federal tem feito direito. Com inteligência, tem chegado em transporte de drogas e de armas. Tá? A Marinha vai fiscalizar os portos. A Aeronáutica fiscaliza os aeroportos. Resta saber se eles vão fiscalizar os pequenos aeroportos. Macaé, Maricá, Saquarema. Saquarema tem uma pista de voo pequenininha, que não tem quase polícia lá. Isso pode ser usado. Auler, sim. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa que você mandou aqui, mas pelo que eu estou sentindo no seu tom, no seu relato, você não está botando muita fé nessa conjunção governo federal, governo estadual. Não, pelo contrário. Pelo contrário? Eu estou botando fé no trabalho certo, que é o de investigação. Mas você acha que o Cláudio Castro vai permitir que seja feito o trabalho certo? Mas aí não depende do Cláudio Castro. A Polícia Federal tem que combater o tráfico de drogas e de armas, não tem? A Polícia Federal não apreendeu 40 e poucos fuzis numa casa no Recreio na Barra da Tijuca? Precisou do Cláudio Castro? Não. Mas
Isso aí ficou evidente que os traficantes deixaram lá para eles aprenderem. Não, Eles não, não. queriam Na mais casa não. Na casa não. Na casa não. Não? Não. Esse não. Você está falando das armas do Exército. Sim. Não estou falando das armas do Exército. Ah. Estou falando 44 fuzis novos. Que aí, no dia seguinte, a Polícia Federal chegou numa fábrica de armas em Belo Horizonte. Agora, você não acha que vai dar problema isso? Quer dizer, porque você tem setores do governo Cláudio Castro, que a milícia se esparramou para todo lugar no Rio de Janeiro de fato, que não vai dar um problema numa hora com essa colaboração e com esse serviço eficiente da Polícia Federal? Não. Não? Se der problema, é para eles. Eu acho que eles estão pianinhos, né? Cláudio Castro precisa mostrar serviço agora. Depois da morte dos 3 médicos, por engano, que eu acho que foi por engano, e depois da zoeira provocada na segunda-feira, em represália ao assassinato do miliciano, aí eu te pergunto uma pergunta que nem você nem eu teremos a resposta. Era preciso matar o miliciano? Ou foi queima de arquivo? Segundo o relato dele, foi troca de tiro, né? Da polícia. Segundo o relato da polícia, foi troca de tiro. Mas qual é o outro relato que nós temos? Nenhum. Nem de público nós temos. Para a represália que foi muito violência. Vai ter represália hoje? Não sei, acho. Estão com... Não dei busca aqui para saber se já estão com policiais na rua vigiando. Ô Auler, vamos mostrar o mapa que você mandou aqui para você explicar para a gente. Está na tela. Deixa eu colocar aqui na tela. Entra, mapa. Está aqui. O que você pode falar desse mapa para a gente aqui? Esse mapa, para você ver uma coisa. Quando você fala de zona oeste do Rio de Janeiro, você está falando... Eu não consigo mexer no mapa. Eu vou colocar na tela aqui, você vai guiando a gente. Vou dizer aí para você o que é. Quando você fala em zona oeste do Rio de Janeiro, você está falando dessa parte amarela, tá vendo? Que está junto ao mar. Isso aí é Barra da Tijuca. Toda essa parte, que o número aí é 128, se eu não me engano. Você tem Barra da Tijuca, você tem Camorim, você tem Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes e Grumari. Isso é uma parte da Zona Oeste. Você tem acima desse amarelo mais escuro, um amarelo mais claro, que é Jacarepaguá. É Zona Oeste. Ali tem Freguesia, Gardênia, Rio das Pedras, Anil, vários bairros ali dentro. Mas é Zona Oeste. Você tem o Azulão Escuro, que é Barra de Guaratiba, Praia de Guaratiba, é Zona Oeste. Você tem o azul mais claro em cima. Vai ter Campo Grande, aí deixa eu ver aqui, é a 17, 18. Eu não estou conseguindo ler aqui no meu mapa, está muito pequeno. Eu vou tentar colocar maior aqui. Não, mas é que eu estou lendo numa outra tela aqui. Campo Grande, Antares, Cosmo, e depois vem Santa Cruz, Sepetiba, que é o outro azul. Isso é para vocês terem uma ideia, quem não é do Rio, que quando a gente fala de Zona Oeste, é uma área muito grande. São várias comunidades. E as milícias que dominaram nem sempre dominam tudo. Por isso que há muita guerra, muita disputa entre essas milícias. A milícia de Campo Grande nem sempre manda no Rio das Pedras. A milícia da Barra da Tijuca controla os quiosques da Barra da Tijuca, mas vai controlar lá Campo Grande? Nem sempre. Eles estão de disputa por isso. E agora, a milícia desse Zinho, que é lá de Campo Grande, que era do Jerominho, que foi vereador, que depois foi assassinado, essa milícia está se juntando com o tráfico.
lá naquela região, e querem conquistar Rio das Pedras. Então, quem não é do Rio não consegue entender por que há tanta disputa e por que a Zona Oeste sempre é falada. Porque a Zona Oeste é enorme. O nível de complexidade que vai ter de ser essa operação, enfim, do governo estadual e do governo federal, que você está julgando aqui para a gente que está no caminho certo. Caminho certo, Conde, não pode ser o confronto, porque você mata. Então vamos à história desta família que nós estão combatendo agora. Família do Zinho, tá bom? Vamos lá. Quem é a família do Zinho? O primeiro da família do Zinho a entrar no tráfico, depois é que virou milícia, era o Carlos da Silva Braga, Carlinhos das Três Pontes. Três Pontes é uma comunidade dentro de Campo Grande. O Carlinhos da Silva Braga foi morto em 2021. Aí assumiu o Wellington da Silva Braga, o irmão dele, o Eco, lá na mesma região. O Eco começou a se aproximar das milícias. Tá? E o Eco foi morto em junho de 2022. Aí assumiu Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, cujo sobrinho Matheus da Silva Rezende foi assassinado segunda-feira. E agora já tem um outro no lugar do Zinho. Para você ver que não adianta só o confronto. Até que é bom você prender, ter esse pessoal, ter informação e levantar dados via celulares, via conta bancária. O importante é o que eles estão querendo fazer. A asfixia financeira do grupo. É isso que eu ia falar para você, essa questão da asfixia financeira, econômica, mas que também demanda uma operação que vai exigir muita inteligência, muita investigação, e eu acho que muita coragem política também, porque vão chegar em pontos nevrálgicos aí da milícia do tráfico, Auler. Sim, vão. Como no jogo do bicho no passado, chegaram em vários políticos. Quando, em 1994, Antônio Carlos Biscaia, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, fez uma blitz na Fortaleza de Castor de Andrade, em Bangu, e localizou a contabilidade do jogo do bicho, vários políticos estavam ali envolvidos. Deu bafafá. Foi um motivo até que o Nilo Batista brigou com o Biscaia, que eram grandes amigos. Porque o Biscaia insinuou que o nome do Nilo apareceu no disco. Apareceu e não era o Nilo, era alguém falando em nome do Nilo. O Nilo era limpo nessa história toda. Sempre foi limpo. Isso já tem uns 20 anos, Isso né? é 94. 94. 94, eu estava no dia. Eu consegui meter a mão nesse livro da contabilidade e consegui digitalizar esse livro para cruzar dados, para descobrir quem era quem na contabilidade do jogo do bicho. Tenho várias e várias matérias feitas sobre isso. Então, você tem que fazer um trabalho de inteligência. Claro que se prender é melhor, mas não adianta ser só na base da força. O jornal O Globo está fazendo um apanhado sobre milícia. Eles estão falando hoje que essas milícias mobilizam, envolvem, mexem com nada menos do que 43 setores financeiros. 43 atividades financeiras. Vai de menino que vende bala no sinal até a construção de prédio ilegal e venda de prédio ilegal. Imobiliárias, né? Imobiliária, aluguel de prédio, venda de apartamento. Sim. Que eles constroem e que prédios acabam derrubados, caem por falta de segurança.
Auler, deixa eu mostrar as fotos que você me mandou aqui dessa última operação, que é a apreensão da polícia, né? É a apreensão da Polícia Federal, esse? Com a Polícia Militar. Com a Polícia Militar. Tá Com a aqui Polícia Militar. celulares, cápsulas, pentes, cordões. Como eles gostam de cordão, né? Olha Quer só. saber se é de ouro ou se é Ou se é de lata. fingimento, de latão, né? E aqui, deixa eu ir para o bate-papo também. A Marta Paz está dizendo aqui, deixa eu só aumentar aqui o comentário da Marta Paz. O Rio Grande do Sul te admira, Auler. Você é brilhante. Não elogia o Auler, não, que ele não gosta, viu? Se elogiar o Auler aqui, ele reclama. O Carlos Alberto Veloso Lopes, em vez de dizer que a milícia está se juntando com o tráfico, o certo não é dizer se juntando com outras organizações criminosas. Milícia é tráfico de drogas e armas. Auler, fala um pouquinho disso para a gente, Não era. porque eu queria, inclusive, também, vou acrescentar um ponto aqui na pergunta do Carlos Alberto, que é o seguinte: o jogo do bicho continua nesse bolo todo aí? Continua a parte. Se bem que agora são sucessores, né? Os velhos bicheiros que eu conheci já se morreram todos. Então agora são sucessores. Eles continuam a parte, continuam na exploração de máquina de vídeo, videopoker, máquina de jogos. Aí a milícia entra com eles, em algumas áreas. Mas até onde eu sei, eles não tinham ainda se metido com o tráfico. Eles evitavam se meter com o tráfico, conviviam, respeitavam-se mutuamente, mas não se envolviam. Não posso te dizer se hoje já se envolveu, porque há muito tempo eu não investigo isso. Investiguei isso muito na década de 90 e 2000. Em 2008, eu escrevi, junto com o Pedro Paulo Negrini e o Renato Lombardi, esse livro aqui, Enjaulados. O subtítulo é Presídios, Prisioneiros, Gangues e Comandos. E eu escrevi sobre as organizações criminosas do Rio de Janeiro, contando como é que elas nasceram. Lá em 79, na Ilha Grande. No outro dia, a Denise estava contando isso para você. Por que nasceram na Ilha Grande? Porque os presos políticos foram presos por atividades ilegais, tais como assalto a banco. Assalto a banco passou a ser pela Lei de Segurança Nacional, porque era uma prática usada por aqueles que estavam contestando a ditadura militar. Era a forma que eles tinham para conseguir dinheiro para sustentar a luta deles. Mas você tinha o assalto a banco praticado por assaltante comum. E eles entraram na Lei de Segurança. Por isso, a convivência dentro do presídio. Na convivência dentro do presídio, os assaltantes comuns notaram que os presos políticos tinham duas práticas que faziam eles terem força política. Eles eram um coletivo. Então, por exemplo, eles tinham uma despensa em comum. Quando alguma família ia lá e levava comida, biscoito, massa, bolo, não sei o quê, aquilo era dividido coletivamente, inclusive para aqueles que não tinham família. E a outra coisa é que eles tomavam decisões conjuntas. Fizeram greve de fome para não serem trocados de lado, ou quando não eram bem tratados, ou quando suspendiam as visitas. Cansamos de falar de greve de fome de preso político. E aí os presos comuns descobriram isso e começaram a criar comandos. Que dentro do presídio, inclusive, tinham braços externos que continuavam no crime, que faturavam e ajudavam as famílias daqueles que estavam presos. Aí surge, primeiro, a Falange Vermelha. Aí, em São Paulo, inventaram, na época, nos anos 80, que eu estava aí, inventaram a Serpente Negra. Teve um juiz da vara de execução penal aí que, Haroldo alguma coisa,
inventou que tinha serpente. Foi quando o Montoro assumiu e o José Carlos Dias foi secretário de Justiça. Eles quiseram combater o Zé Carlos Dias, inventaram que tinha uma serpente negra aí. Aqui no Rio era Falange Vermelha, que depois virou Comando Vermelho. E assim surgem as falanges. Comando Vermelho, Terceiro Comando, começam a brigar entre si. Por isso que eu digo que o crime no Rio não é organizado. O organizado pode ser em São Paulo, que tem só um, que é o PCC. Aqui são vários. E aí, não tem um centro, né? Não tem um. Não tem um. Eles querem brigar entre si, eles brigam entre si, eles não se juntam. Você tinha o E e o Fernandinho Beiramar, que disputavam quem é que ia trazer a droga, porque esses dois cresceram e traziam a droga de fora. Ô, Auler, deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte: você entrevistou o Capelli, inclusive entrando ao vivo aqui, foi fantástico aquele dia lá. Eu tenho visto coletivas do Capelli, do Cláudio Castro, e eu não consigo deixar de perceber que eles estão confusos. Você está me parecendo mais otimista nesse sentido do que eu. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando o Cláudio Castro fala, ninguém entende nada. Cláudio Castro não sabe o que fala. Não sabe. Não. E o Capelli está pisando em ovos para não entrar em operações furadas. Então, eles estão organizando trabalhos conjuntos de levantamento de inteligência para chegar em prisões sem dar tiro. Para apreender 44 fuzis na Barra da Tijuca sem ser necessário nenhum tiro. E dali descobrir uma fábrica de armas em Belo Horizonte no dia seguinte lá e descobrir que atrás de uma suposta fábrica de móveis tinha uma fábrica de armas. Por isso que eu digo que eu sou confiante se houver um trabalho de inteligência. O que eles estão fazendo? Uma coisa que nunca foi feita. Eles estão juntando, para trabalhar aqui, não sei se no Rio ou em Brasília, policiais civis de diversos estados que estão acostumados a trabalhar no combate às facções criminosas das suas regiões. Essas pessoas, num grupo, vão trabalhar em conjunto e vão trocar informações e ver o que um pode aproveitar para o outro. E aí você tem uma tendência maior a descobrir mais coisas e aprender mais gente, ou a sufocar o financeiramente, porque você já tem uma troca de informações entre esses grupos, uma correspondência entre esses grupos. Logo, eu acho que eu posso ser um pouco mais confiante de que possa vir mais resultados desse trabalho. Eu não sei se os leitores estão comentando alguma coisa aí, pode ser que às vezes você sabe que vou trazer. O leitor nos dá mais informação do que a gente sabe. Sim, às vezes acontece, aliás, quase sempre acontece. A Mozi Brandão está dizendo que Cláudio Castro não governa o Rio, é o tráfico e a milícia que mandam no Rio. Essa série que o Globo está fazendo, que você mencionou aqui, eu li, né? E me parece que está tudo dominado realmente no Rio de Janeiro. A situação é dramática. Eu estou vendo você falar aqui, eu estou achando que não é tão dramática assim. Mas aqui... Está tudo dominado. Está tudo dominado numa região. Numa grande região. O tráfico não tem fim, gente graúda ganha com isso, o Rio de Janeiro elege milicianos porque eles ganham imunidade parlamentar. A Fátima Linhares está dizendo que Cláudio Castro está morrendo de medo, ele é miliciano, por isso gagueja sem parar. Eu não sei se ele é miliciano, quer dizer... Não sei também, mas eles defenderam a milícia e passaram um pano na milícia, achando que a milícia ia ajudar a combater o tráfico. Eu sei que quando ele dá entrevista coletiva, ele só fica falando assim, não, estamos unidos, vamos continuar, né? Não vamos recuar, quer dizer, parece o Netanyahu, né? Falando esse negócio aqui. Ô, meu querido Marcelo Auler, a Vivian Lee está dizendo aqui também, eu tenho o seu livro assinado, Auler, está no meu apartamento de São Paulo. Olha que beleza, o livro está lá no apartamento. Você tem apartamento no Rio também, ô Vivian Lee? Manda o livro para o apartamento do Rio para ele tomar um solzinho também, tá bom? Auler, onde é que entra o Lula nessa equação? Tem uma notícia importante aqui, eu vou colocar na tela para todos nós vermos
e sentirmos. O aniversariante do dia. Lula discute na segunda-feira a participação das Forças Armadas na segurança do Rio. Tem essa equação. Parece que o Dino é a favor, mas existe um trauma dentro disso aí. O que você pode dizer para a gente? O trauma que existe é das experiências erradas que foram feitas no passado, das intervenções militares. Esse livro que eu escrevi fala de uma intervenção. A primeira foi em 95, Operação Rio, General Câmara, final do governo Brizola. Brizola sai para ser candidato a presidente e assume Nilo Batista. E ele foi obrigado a aceitar o acordo com Itamar Franco. E era Itamar Franco, não era um sacana qualquer, porque o Itamar Franco não era sacana. Houve a Operação Rio, os militares ocuparam as forças de segurança do Rio, e essa operação perdurou nos primeiros meses do governo de Marcelo Alencar. Acabou não dando certo, como depois não deu certo as UPPs do Beltrame com o Sérgio Cabral, quando houve ocupação militar. Por quê? Porque você ocupa militarmente. E aí eu li, no outro dia, nesse livro, cadê o livro? Aqui. O resultado de um cara chamado Caldeira. O que ele falou que não deu certo? Ele diz assim: a Operação Rio veio a federalizar o problema com o cerco e ocupação dos morros e favelas pelas Forças Armadas e Polícia Federal. Mas quando se constatou que, em relação ao verão anterior, e apesar da Operação Rio, o roubo de carga havia aumentado 10%, que os roubos da banco cresceram 92%, e os casos de extorsão mediante sequestro incharam em 171%, começou a mudar a apreciação do problema. Era necessário reprimir também a criminalidade policial, fator decisivo na composição do chamado crime organizado. Era, enfim, crucial criar uma nova polícia. E isso nunca foi feito. A nova polícia não existe até hoje. Hoje eu acho que existe uma nova polícia federal. 2002, quando Lula assumiu 2003, Paulo Lacerda e um delegado que pouca gente lembra dele, Zumar Pimentel, que era o braço direito do Paulo Lacerda, mudaram a face da Polícia Federal, profissionalizaram a Polícia Federal. E depois o Temer e o Bolsonaro, né, destruíram de novo. Já no outro governo, Luiz Fernando Correia, esse que está na BIM, já começou a bagunçar um pouco. Não tinha um controle rígido que o Paulo tinha. O Zumar Pimentel não deixava sair nenhuma operação policial sem que Brasília soubesse o que ia acontecer. Era Brasília que ajudava, dava força, dava avião, dava gente, deslocava. E não vazavam. O Lacerda sempre me disse, que em dia de operação ele ligava na véspera para o Márcio Tomás Baixo e dizia assim: ministro, amanhã eu tomo café da manhã com o senhor. E aí, na hora que a operação ia para a rua, 6h, 6h30, ele ia para a casa do Márcio e dizia assim: hoje nós estamos fazendo uma operação em tal lugar. Aí é que o Márcio sabia. E assim foi que o Lula soube que havia uma operação para investigar o irmão dele. Meu querido Marcelo, o pessoal está até reclamando aqui comigo, né? Não com você que está dando um show aqui. Falou, o Conde não está falando nada. Mas o Marcelo Waller não deixa. Eu deixo, fala você. Tomou conta de tudo aqui, eu vou embora. Você fica aqui falando. Tô brincando. O Marcelo Waller, você sabe o quanto eu gosto de você. Deixa eu perguntar uma coisa para você, depois eu vou para o bate-papo. Mas eu quero saber o seguinte: me perguntaram isso e eu acho que você deve saber. Você lembra do Hélio Tavares Luz? Acabei de falar com ele semana passada. Você falou semana passada? Você tem o contato dele? Tenho.
Ah, então depois você passa para mim, porque... Mas está aposentado. Não, mas me pediram o contato dele. Eu Ah. falei assim, o Auler Hélio deve Luiz. saber. Hélio Luiz. Está aqui. O Hélio Tá. Luz. Ele está me devendo, comer um risoto de camarão do Salete, e a empada do Salete. Que ele é que me ensinou quando ele era chefe de polícia, eu era do dia, ele passava de carro lá no dia, me pegava, eu ia com o Arnaldo César almoçar com ele no Salete, que é um restaurante aqui na Tijuca. Olha, se tem uma coisa que o Auler sabe fazer tão bem quanto o jornalismo que ele pratica, é comer, né, Auler? Você eu come gosto bem, de né? comer. Aquela coxinha de camarão que você me mandou a foto naquele dia. Escuta. Risole de camarão. Risole de camarão. Meu Deus, você está dando fome. Já tá do Gracioso, lá na Praça Mauá. Você sabe fazer esse risoto aí? Não. O risoto eu faço, mas outro tipo de risoto. Não, o risoto você sabe. Sei, mas o risole não. Risole eu nunca fiz. Quando eu for aí te visitar, você vai fazer esse risoto aí, bicho. Estou programando um arroz com frutos do mar para o grupo do 247 aqui, para a sucursal do 247 no Rio. Ah, Marcelo Auler. Olha aqui o Vicente Joclas dizendo: Marcelo destrinchando o fenômeno social do Rio pós-capital. Sabe tudo, Marcelo Auler. Sandra Lopes, depois dessa aula do Auler, finalmente eu entendi como funcionam as sutilezas do crime no Rio de Janeiro. Você sabe que o Marcelo Auler não chama Marcelo Auler, né? O Auler é porque ele dá sempre uma aula. Né? Daí ficou Auler. Né? É sempre uma... Júlio César Beraldi. Auler não é mais eficaz... Auler, pergunta o Júlio César, não é mais eficaz descobrir os laranjas dos negócios das milícias e assim quebrá-las financeiramente? Fala, Auler. É o que estão tentando, Beraldi. É isso que eles querem tentar. Ao dizer que vão asfixiar financeiramente, eles vão atrás das contas. E essas contas não estão em nome dos milicianos. Estão em nome de laranja, de parentes. Parentes, amigos. Dificilmente está em nome de milicianos. Me parece que o governo está mobilizando até o Ministério da Fazenda para essa operação. Não, a Receita Federal. Trabalhar junto. A inteligência da Receita. A Receita tem uma inteligência que trabalha bem. Me lembro disso. Sabe o que aconteceu? Copa do Mundo. Brasil veio da Alemanha, se não me engano, no avião. E aí, o João Avelanche, não, o filho dele, o genro dele, o Ricardo Teixeira, trouxe um equipamento de chopp daqueles que você tirava o chopp na mesa. Não existia isso aqui ainda, sabe? Aqueles bares que você cria uma serpentina e você passa a servir na sua própria mesa e há um controle, e ele botou isso no restaurante que ele explorava no Jockey Club. E aí as pessoas sabiam, a Receita suspeitava de que isso tinha vindo no avião da Copa sem passar pela Receita, sem pagar a importação. Um dos auditores da Receita, meu amigo, foi para o Jockey Club como se fosse acompanhar uma corrida de cavalo. E lá, distraidamente, se perdeu e saiu andando pelas salas internas até chegar aonde estava o bar e fotografar o equipamento. No dia seguinte, foi numa procuradora da República e disse: olha aqui, ó, está aqui, ó. E aí apreenderam tudo. Deu um bafafá na hora e depois não deu em nada, abafaram. Olha as histórias. Tem que fazer um livro de memórias também, ó, o Auler, desses relatos saborosos aí. Neuza Santos. Eu tenho reportagens guardadas até hoje. Você tem reportagem, você tem o seu blog, né? Tá no seu blog? Não. As reportagens antigas eu não botei no blog. Eu tenho que... Aí dá um trabalho danado digitalizar. Tem que digitalizar. Neuza Santos, não entra Lula, eles vão querer queimar seu governo. Você acha... O governo Lula teve a pesquisa Quest, que apontou ali uma queda de popularidade. Eu nem achei tão grave, porque acho que é normal isso aí. Agora, você acha que pode ser um problema para o governo Lula se colocar nessa questão do combate à criminalidade do Rio de Janeiro? Ele não pode ficar fora. Não pode ficar fora. Essa é uma questão que não pode ficar fora. Essa é uma questão que a esquerda precisa resolver. Como resolver a questão da segurança. Agora, ele não pode entrar em furadas. O que é entrar em furada? Fazer uma intervenção militar. Botar o exército aqui com GLO. Isso não vai dar certo.
Então, ele tem que fazer isso que o Flávio Dino está apontando. Esforço conjunto, trabalho do Exército nas fronteiras, combater o tráfico de armas, combater o tráfico de drogas, que inclusive estava misturado com a exploração de garimpo, lá no norte. Você fazer o trabalho da Marinha e da Aeronáutica controlando aeroportos e portos. Você fazer a Polícia Rodoviária Federal com a frente, com a Força Nacional, controlando estradas, vigiando, fazendo o trabalho de inteligência da Polícia Federal com a Receita Federal e mais polícias estaduais. Aí você começa a criar um conceito e a descobrir como combater isso. Não pode Vamos acompanhar de perto tudo isso, inclusive com o trabalho aqui de excelência que o Auler faz. Miriam Andrade, Cláudio Castro é leniente com as milícias, todos matam na sexta e vão aos cultos nos domingos. A Silene está dizendo aqui, Auler não é sobrenome, é verbo. Pronto, está resolvido aqui. Não é sobre aqui nem... luto não é sobrenome, luto não é palavra substantiva, é verbo. Cláudio Cunha, sigam o dinheiro e a origem dele. E o Blood Van está perguntando aqui, Auler é tijucano? Eu também. Sou. Você é tijucano? Sou tijucano. Nascido, criado na Tijuca. Nascido em Vila Isabel, terra de Noel e de Martim. Na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no Boulevard 28 de Setembro. Já não existe mais essa maternidade. Fui nascido lá, parido lá. Mas criado na Tijuca. Na Praça Sanspenha. E hoje eu moro perto da Praça Sanspenha. Eu moro na Barão de Mesquita. Aqui. E torce pro... América. Está aqui, América. Ó. Esse é o Marcelo Auler, nada mais carioca do que o Marcelo Auler. Auler, aproveitando então, já que a gente fez toda esse dossiê aqui das milícias do Rio, você sabe que amanhã, olha só quem eu vou receber na live da BJD. Olha só, é isso aqui, ó. Milícias, o que fazer? Teremos ali a Luciana Boatê, que você conhece, Sim. Iris Rosa e o Gabriel Sampaio. Vamos falar sobre isso. A Boatê é vereadora, enfim, vai ser um debate muito bom. E convido a todos para assistir amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo. Auler, essa história do Braga Neto está ali apontado como possível candidato a prefeito e o julgamento no STF. Como é que está esse xadrez aí? Onde é que entra o Cláudio Castro, o Eduardo Paes? Como é que está esse negócio? O Braga Neto está sendo lembrado como candidato da direita para a prefeitura no Rio. Mas por quê? Deu certo a intervenção que ele fez? Ele nos disse quem é que mandou matar Marielle Franco? O que ele entende de segurança? Aquela intervenção deu algum resultado positivo? Além disso, ele foi se meter com o Bolsonaro. E agora corre o risco de ficar inelegível. Eu não entendi, eu não li, eu não ouvi o voto do ministro Benedito, que pune com a inelegibilidade o Bolsonaro e alivia a barra do Braga Neto. Mas também não ouvi o voto do ministro Floriano, que acha que os dois não podem ser elegíveis, tem que serem inelegíveis. Eu acho que o Braga Neto está com digitais nos mesmos crimes que o Bolsonaro praticou. Deu força. Ameaçou a democracia. Ameaçou as instituições. Logo, ele não pode ser elegível, não pode ser candidato. Como é que ele vai ser candidato numa eleição que é questionável? Na verdade, a hipocrisia toda desse cenário é que justamente porque ele fez aquela intervenção grotesca que logo no começo, né, teve como produto o assassinato, a execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, é que setores do Rio de Janeiro, conservadores, gostam da ideia do nome dele para prefeito, né? Pode evoluir, agora tem que ver se o TSE vai torná-lo inelegível. Mas, Conde, me explica o que o prefeito faz na briga da segurança do Rio? Também não faz nada, né? Não tem nada. Não é? Quando muito, bota uma guarda municipal para reprimir comércio ilegal. Tá?
Qual é o papel do prefeito na questão Mas, da segurança Waller, do Rio? você sabe que na comunicação tudo é possível, né? Você sabe que pode ser o gancho para fazer a campanha de uma figura como essa. Para terminar, deixa eu trazer aqui uma notícia que está no destaque no portal 247 nesse momento, para o Waller A comentar. Miriam Andrade está dizendo que também nasceu na mesma maternidade que eu. Ah, é? É. Essa maternidade é boa, hein? Isso aí olha só, a manchete nossa nesse momento, Waller, hora de fechar a torneira. Dizem aliados de Lula sobre apetite do Centrão por verbas e cargos. Você esteve em Brasília, acabou de voltar de lá, e você sentiu, né, esse cenário todo, essa conjuntura. O que você pode dizer? O Lula ele consegue cadenciar essa pressão de fato, e eu acho que a cada, sei lá, 6 meses a gente vai ter uma movimentação nesse sentido. O que você pensa a respeito disso? Lula empurrou com a barriga o quanto pôde. Empurrou. Mas aí chegou um momento. O que é um sequestro, Conde? O que é o crime de sequestro? Você prende um refém e cobra para soltar o refém. Sim. O que o Lira fez? Se não sequestro. Prendeu um projeto de lei que interessava ao governo e a toda a sociedade, da criação do imposto para os ricos, segurou isso e cobrou a libertação disso, cobrou o preço. Ou seja, o Lira, você está chamando o Lira de sequestrador. Ou de chantagista. Só dou o projeto adiante se me der a presidência da Caixa Econômica. O que é isso? Como é que o Lula lida com isso? Vai ter que ser malandro. Agora eles não querem só a presidência, eles querem todas as gerências, são 12. E o Lula está ali na corda bamba, negociando para não entregar todas. Só há um jeito de sair disso. Conscientização política da sociedade para as próximas eleições. E isso demora. Então, até lá, porque não vai ser na próxima, vai demorar, na próxima pode melhorar um pouquinho. Ou fazer o que a Tereza fala, Tereza Cruvinel, que eu defendo também. Eleição de executivo é no segundo turno. No primeiro, elege o legislativo. Aí você, sabendo quem são os parlamentares, quais são os partidos que foram escolhidos pelo público, vai para a eleição do presidente aí ou do governador. Aí você vai eleger sempre um extremista de direita. Não sei se vai ser extremista de direita ou não. Você pode trabalhar numa eleição para esquerda. Você tem que ter uma consciência política que deixou de ter. Como que o PT cresceu dos anos 70, dos anos 80 e 90? Através da sociedade política, da sociedade civil organizada, através de associações de moradores, através das comunidades eclesiais de base, através dos sindicatos, que faziam a campanha política, faziam mobilização política contra a ditadura, a favor do voto direto. Hoje, aí o PT ganhou, chegou no poder, e vários desses movimentos murcharam. Marcelo Waller, a gente chegou ao fim daqui do Giro das 11. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui, desejar um excelente fim de semana para todos vocês. Continuem com a nossa programação, a informação vai correr solta aqui ao longo de toda sexta-feira e depois no fim de semana também. Aqui ninguém descansa aqui, né, o Marcelo Waller? Não, eu vou descansar. Marcelo, obrigado, viu? Fala. Obrigado a você por me dar esse espaço todo. Obrigado aos telenautas por terem paciência de ouvir as minhas bobagens. Obrigado a todo mundo. Um beijo grande. Bom fim de semana para todo mundo. Viva Marcelo Waller. Me passa o telefone do rapaz lá. Qual o rapaz? Tá, vou passar. Valeu, gente. Tchau.